Será que os jovens de hoje em dia realmente só querem saber de festa, de pegação, pegar mulher, beber, ficar o dia inteiro na internet? Será? Eu acho que não. Pelo menos esse jovem aqui do canal Eche Homo fez um vídeo bem interessante que eu gostaria de trazer para cá e comentar um pouco com vocês. O nome do vídeo é Por que sou sozinho e não tenho amigos? E olha que interessante a visão desse jovem aí. Então, clica no like, deixa seu like no vídeo e vamos assisti-lo. Me conhece, meu nome é Moisés, e eu não saio de casa, não tenho amigos, não tenho namorada, e como eu já falei em alguns vídeos que vocês devem ter visto, eu nunca fui em uma festa. Aqui na frente da minha casa costuma ter São João fora de época e é 4 dias de festa. E eu nunca fui, e é na frente da minha casa. Também não frequento a casa de ninguém, porque como eu falei, eu não tenho amigos. E a última vez que eu frequentei a casa de alguém, eu acho que eu era menor de idade ainda. E eu não saio de casa, não é porque eu tenho fobia social ou porque eu não queira sair de casa, é porque eu não tenho dinheiro. E também, como eu moro no interior, não tem pra onde ir. O único Primeiro motivo é porque eu não tenho dinheiro. Boa parte dos jovens realmente também não sai de casa porque não tem grana para gastar, né? A maioria não está encontrando trabalho, quando encontra são subempregos ou bicos ou coisa parecida. E a boa parte, pelo menos os que moram no interior, não tem muito o que fazer, né, na cidade do interior. Se você mora numa cidade do interior, geralmente você tem um country club para ir, um bar de esquina, uma churrascaria e uma praça, no máximo, né? Infelizmente, essa é a realidade para quem não tem grana e mora no interior. O lugar que eu costumo frequentar aqui na minha cidade é um rio que fica a 1 quilômetro da minha casa. E quando eu vou sozinho, porque de uns tempos pra cá, mais ou menos uns 5 anos, toda vez que eu vou sair de casa, eu saio de casa sozinho. E a verdade é que eu nunca fui muito de sair de casa. As únicas vezes que eu saí de casa era pra jogar futebol. E de 2017 pra cá eu parei de jogar futebol. E em 2019 eu parei de estudar, parei de frequentar a escola e fiquei só trabalhando mesmo. Então eu ficava de casa pro trabalho. Mas a minha vontade de estudar, ela não acabou, porque o dinheiro que eu pegava que eu ganhava do trabalho, eu aproveitava para juntar e comprar livros. E algumas pessoas aqui perguntam com quem eu moro, né? Se eu moro sozinho, se eu moro com meu pai, ou se eu moro só com meus gatos. Bom, eu moro com meus 3 irmãos e eu quase não falo com eles. Mas não é porque eu sou intrigado ou porque eu tenho raiva dos meus irmãos, não. É porque os assuntos que eles gostam não é os assuntos que eu gosto. O único assunto que a gente tem em comum é futebol. Então, quando a gente se reúne ali na mesa para almoçar ou para jantar, a gente fala sobre futebol. Engraçado, parece eu com meu irmão também. O que eu mais falo com meu irmão é futebol, videogame e notícias aleatórias que acontecem no mundo, né? Os assuntos que eu tenho para conversar com ele são esses. Mas eu me dou muito bem com meu irmão. Mas é interessante, né? Por não ter assuntos em comuns com amigos, com familiares, com irmãos, ele prefere ficar na dele, se isolar e falar somente de coisas que têm ligação uns com os outros. Talvez, se você olhar para suas amizades só são seus amigos porque você tem coisas em comuns com eles. Quantos amigos você tem que são totalmente diferentes de você? Eu acho bem difícil. Para pensar um pouco. Que é a única coisa em comum que a gente tem, porque eu gosto de ler e eles não gostam. Eu gosto de assistir um documentário que agregue alguma coisa na minha vida e eles não gostam. É só futebol mesmo. E eu não tenho amigos pelo mesmo motivo pelo qual eu não converso muito com meus irmãos. O pessoal que convivia comigo, eles não liam nada. Não só aqui, o brasileiro em geral, ele não costuma ler. E isso é um problema, porque os assuntos de quem gosta de ler e de quem não gosta são diferentes. Às vezes quem gosta de ler vai falar sobre uma coisa e a pessoa que não gosta muito de ler, ou que não lê, ela não entende, né, o que você tá falando e acha que você é um estranho, meio esquisito, ou que é doido, coisa desse tipo. Aí por esse e outros motivos eu parei de sair de casa, de conviver com as pessoas, de não ter amigos, de me isolar em casa mesmo. Parei de trabalhar fora e fiquei só em casa mesmo, trabalhando, criando vídeo aqui pra internet, reformando a minha casa e mostrando aqui as coisas que eu faço no dia a dia. E nem por não ter namorada, nem sair de casa, nem ter amigos e mal falar com meus irmãos, isso não me faz ficar triste. Eu não me sinto sozinho, ou depressivo, ou pra baixo, ou sem vontade de fazer as coisas. Muito pelo contrário, eu faço praticamente tudo, como você está vendo aí. Eu gosto de cozinhar, eu tô aprendendo a cozinhar agora. Também gosto de varrer e lavar a casa, lavar a louça, limpar o quintal aqui, como vocês estão vendo. E como eu disse lá no início, eu também não parei de estudar, eu ainda estudo. Eu tô lendo meus livros, eu gosto de ler, né? E tô estudando, aprendendo coisas novas, como uma língua nova, por exemplo, o inglês eu tô aprendendo. E eu não vou parar por aí, porque quando eu terminar de aprender inglês, eu quero aprender outras coisas também, outras coisas novas. Porque eu
Esse é uma das vantagens de você morar sozinho. Morar não, ser sozinho, né? Já que ele mora com a família. Você tem mais tempo para ficar com você mesmo e aprender coisas para você mesmo, do que você tiver vontade. Isso é bom, sem ninguém para te atrapalhar, né? Esse é o lado bom. Mas também tem o lado ruim. Se você for solitário, você deve saber o lado ruim. Gosto disso, eu gosto de aprender coisas novas, como vocês veem nos meus vídeos aí. Eu tô reformando a minha casa mesmo sem ser pedreiro. E eu faço tudo sozinho, sem ter experiência alguma. Até porque, em certas ocasiões, eu não gosto de ficar dependendo dos outros, eu gosto de me virar. Porque quando minha mãe morreu, eu não sabia fazer comida, não sabia lavar um prato, não sabia limpar a casa direito, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E com isso eu aprendi que ou eu me virava, ou então eu iria sofrer muito. E quando eu criei meu perfil, foi nesse intuito de eu mesmo fazer as minhas coisas, mostrar a minha vida aqui, e mostrar que eu que faço as minhas coisas e não fico dependendo dos outros. E mostrar pra quem tava assistindo meus vídeos que ela também pode ser capaz de fazer uma reforma na casa sem ter experiência mesmo. Vai vendo no YouTube, ou assistindo meus vídeos, vendo meus vídeos e tendo uma inspiração. Porque quando eu assistia vídeos de pessoas fazendo coisas que elas não eram experientes naquilo e dava certo, eu me sentia na vontade de fazer aquilo também. E assim eu fui reformando a minha própria casa. Cortei até meu próprio cabelo, mesmo sem ter experiência alguma nisso. E fazendo essas coisas, eu mantenho a minha mente ocupada. Não só isso, depois que eu comecei a ler e assim, ter o hábito da leitura, eu comecei a gostar da minha própria companhia, de não depender da companhia dos outros pra me sentir bem. E é uma coisa que eu recomendo pra qualquer pessoa, você ler livros, porque se você lê, você nunca vai se sentir sozinho. E já vai. É o que dizem, né? É o que dizem. O livro é uma boa companhia, mas primeiro você tem que criar o hábito da leitura. Eu, por exemplo, tá com um bom tempo que eu não paro para ler um livro só. E eu tô cheio de livro para ler aqui. Mas, de fato, quando você tá lendo alguma coisa, você se transporta para um outro universo ou adquire novos conhecimentos que mudam sua visão de mundo. Não tem jeito, né? Você fica diferente da galera que tá ao seu redor. E como o brasileiro não lê muito, só é você estar lendo, você já se destaca só por estar lendo. Só por aprender coisas que a galera não tá aprendendo porque tá presa no TikTok. Isso é para se observar, hein? Deixando aqui nos comentários se você também é assim, não tem amigos, não sai muito de casa, costuma fazer suas próprias coisas, quando vai sair, sai de casa sozinho, sem avisar pra onde vai. Às vezes aparece uma pessoa e diz, nossa, você não sai de casa, como se isso fosse ruim, como se eu achasse ruim ficar em casa. Não que eu não queira sair de casa, como eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria, conheceria lugares novos, iria numa praia que eu nunca fui. Mas ficar em casa é muito melhor do que você ficar na rua ou trabalhando em um lugar onde todo mundo é falso e ninguém gosta de você. Fica aquele mundo de falsidade. Sem falar que toda vez que a pessoa sai, qualquer coisa que você vai comer, gasta R$ 100. E eu não sou muito de gastar. Como eu já falei lá no primeiro vídeo que eu gravei, eu gosto de investir meu dinheiro. E ano passado, eu trabalhando, eu investi no meu dinheiro, eu comprei um notebook pra estudar, pra ajudar nos meus estudos, e comprei esse celular aqui que eu tô gravando. Tudo isso porque eu aprendi a investir meu dinheiro. E eu falo essas coisas pros meus irmãos, que eles têm que aprender sobre IA, sobre investimento, têm que aprender a ler, mas eles não me dão ouvidos, então eu nem perco tempo mais. E talvez lá na frente eles vão entender o que eu tô falando agora. E espero de coração que não seja tarde demais. Porque eu também já fui assim. Já achava que não precisava pensar no futuro, que eu ia encontrar uma profissão, que eu ia ganhar dinheiro, que não precisava de investir e tal, etc, etc. Também já tive muitos amigos e, como eu falei, de uns tempos pra cá, quando eu comecei a ler, a minha forma de pensar, de ver o mundo, de enxergar o mundo, ela mudou. E, consequentemente, eu também mudei. Não que eu seja melhor do que os outros, ou que eu seja mais inteligente, mais intelectual, só porque eu leio livros. No início eu pensava isso, que quando eu começasse a ler, eu iria ser muito inteligente, muito intelectual, eu iria saber de tudo, mas quando você... Na verdade, você apenas muda a sua percepção de mundo, né? Não é que você vai ficar mais inteligente, mas você vai ampliar a sua perspectiva de mundo, vai ver o mundo sobre outras óticas, vai ter informações que outras pessoas não terão, vai ter pensamentos e ideias que outras pessoas não tiveram, porque simplesmente estão presas numa tela, entendeu? Não necessariamente você vai ficar mais inteligente, mas com certeza você vai ficar muito mais capcioso, mais audacioso, vai ter mais ideias do que as outras pessoas, né? Se é que você me entende. Você começa a ler, você muda, você vê que os livros não é só pra te tornar mais inteligente ou intelectual ou saber mais do que os outros. Até porque eu não me acho isso, mas
mudaram a minha forma de ver o mundo, como eu falei. De não se deixar levar pela opinião alheia, não falar do que você ouve, mas daquilo que você aprende nos livros. E se você é assim como eu, solitário, você precisa de livros pra não se sentir sozinho. Nem pra baixo, nem depressivo, nem triste demais, sabe? Assim, a tristeza, ela faz parte das nossas vidas, não tem como você impedir isso. Mas vai por mim, se você ler, a sua vida vai mudar completamente. Porque se tem uma coisa que eu me arrependo é de não ter começado a ler antes. Porque como eu já falei em um vídeo, quando eu saí da escola eu era um analfabeto funcional por completo, não entendia nada do que eu lia. E graças aos livros, graças ao hábito da leitura, eu consegui entender. Hoje eu entendo boa parte, a maioria das coisas que eu leio hoje, eu entendo. E eu espero encontrar mais pessoas aqui na internet que sejam assim como eu, que pensam no futuro, que pensam em investir. Infelizmente, a maioria dos brasileiros são uma espécie de analfabetos funcionais mesmo. Ainda assim, aqueles que estão estudando do mesmo jeito. Galera que está na escola também. A educação brasileira é muito fraca. A galera sai da escola escrevendo errado, lendo errado, não sabe interpretar um texto mais complexo. Ai, e aí vai voltar nesses candidatos que nós temos por aqui no Brasil, né? Haja paciência. Pensam em aprender algo novo, que pensam em ter sucesso financeiramente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa aí, deixa o seu like e até a próxima. Pra quem não... Muito legal, muito bacana o exemplo que esse rapaz está dando, né, de solitude. Ele mora numa casa com os irmãos e o pai, mas ainda assim ele consegue ter um universo particular só para ele. Ele se isola de todo mundo, mas para fazer as coisas dele, para estudar os livros dele, comprar as coisinhas dele, ter uma visão de mundo dele, entendeu? E isso por si só já o transforma, já faz com que o mundo dele ao redor seja transformado por ele, né? Porque toda mudança que acontece aqui fora, primeiro ela tem que acontecer aqui dentro, na sua mente. E esse rapaz aqui é um exemplo. Eu acho que esse canal aqui, Eteomo, isso aqui vai crescer pra caramba, porque esse garoto tem visão, viu? Esse garoto tem visão. Vou até me inscrever aqui, ó. Já me inscrevi no canal e recomendo que você também se inscreva no canal dele e aqui no nosso. Deixa o seu like e se você quiser conhecer mais canais como esse, mais vídeos interessantes, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo assim que você clicar, ó, nos vídeos aqui ao redor. Valeu? Tchau, tchau.